Fala, investidor! Como é que vai? Tudo bem? Você já parou para planejar o futuro do seu filho? Ou talvez você pense em ser pai, ser mãe, gerar um filho. Você já parou para pensar como seria melhor garantir, desde o início, o futuro financeiro dessa criança? Imagina se lá atrás, antes de você nascer ou quando você nasceu, os seus pais programassem um futuro financeiro para você. Fizesse bons investimentos consistentemente. Como seria a sua vida hoje? Bom, eu tenho certeza que seria mais tranquila, pelo menos do ponto de vista financeiro. Você teria mais recursos, poderia cursar uma faculdade diferente, poderia, tirar um ano sabático, escolher melhor o trabalho, né? Afinal de contas, com uma reserva financeira, você poderia ir atrás daquele emprego que mais te agradasse. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Como você pode garantir desde já o futuro financeiro do seu filho. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo. Vamos lá, clica, se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição. Aproveita e clica no sininho para você ser avisado sempre que um vídeo novo for ao ar. E comenta se você já pensou, se você já começou a projetar o futuro financeiro do seu filho. Nos investimentos, quanto antes você iniciar a aplicação ou o investimento, melhor, porque mais tempo você tem para lucrar, mais tempo você tem para trabalhar com ações, com renda variável, o que quer que seja. Esse período que você tem à frente, esse tempo, é uma das variáveis extremamente importantes para você construir um patrimônio para te sustentar lá na frente. As outras são, além do tempo, né? As outras são quanto você consegue poupar mensalmente e quanto você destinaria para essa poupança do seu filho. E a outra, óbvio, é a taxa que você vai remunerar todo esse capital. Essas três variáveis vão determinar o tamanho do seu patrimônio, quanto você vai conquistar para viver de renda lá na frente ou entregar uma renda futura para o seu filho. Outro ponto importante que você deve levar em consideração quando pensa no futuro financeiro do seu filho, de uma criança, é que ela tem muito tempo pela frente. Ela tem, no mínimo, o dobro de tempo que a gente, no mínimo. E esse tempo a mais faz com que você possa correr maiores riscos quando começa a construir um futuro financeiro para uma criança. Para uma criança, você pode investir em ações, porque ela tem, no mínimo, até a idade adulta dela, no mínimo, vai ter aí 15 anos, dependendo de quando você começa. Ou se ela está para nascer agora, ela vai ter, 20 anos até ela atingir uma certa maturidade, começar a entender de finanças. É tempo suficiente para aquelas empresas que você comprou gerarem lucros absurdos ao longo desse período. Talvez transformarem em uma gigante. De repente, com 20 anos, o seu filho já tem aí uma pequena fortuna. Portanto, o risco ele está diretamente ligado ao tempo que você tem pela frente. Se você vai usar de renda fixa, quanto mais tempo para o dinheiro ir acumulando juros sobre juros, melhor para você. Mas, sem sombra de dúvidas, uma criança tem o fator tempo a favor dela e esse fator tempo é suficiente para que você corra risco e você colha o retorno desse risco que você está correndo para o seu filho. Sem preocupações, afinal de contas, é um dinheiro que o seu descendente vai usar lá na frente, ok? E não tem ainda uma data para ele mexer nesse dinheiro. Pode ser que com 20 anos ele não mexa. Pode ser que ele faça uma faculdade pública, gratuita, não precise do dinheiro, e de repente vai mexer com isso só daqui 25 anos, 30 anos, não sei. Mas esse tempo imenso à frente é um diferencial. Coisa que talvez nós não tenhamos mais, né? Porque com o passar da idade, o tempo já começa a ficar mais curto. De repente, para um adulto é difícil imaginar, esperar, pensar 10 anos para esperar uma empresa crescer, 10 anos para eu conseguir obter um retorno satisfatório desse investimento. E aí a pessoa talvez não queira, não tope correr esse risco, mas para uma criança é diferente. Para uma criança o tempo muda completamente essa equação. Portanto, se você ainda não parou
para pensar no futuro do seu filho, só esse tempo à frente faz com que os aportes mensais, ou seja, aquela quantidade de dinheiro que você vai destinar para essa poupança, não precisa ser grande, não precisa ser estratosférico. Você pode colocar uma quantia mínima de recursos, porque o tempo vai fazer todo o resto, o tempo vai fazer toda a diferença, o tempo faz o trabalho por você. Então, volumes menores de dinheiro para uma poupança do seu filho, atrelado a tempo e uma taxa razoável, faz muita diferença. Agora, tem que ter consistência. Você precisa fazer esses aportes mensais rigorosamente. Eu descobri recentemente no site do IQ 360, está aqui na tela, uma ferramenta extremamente interessante para você projetar o futuro do seu filho, para você projetar o futuro financeiro do seu filho. Ela ajuda sobremaneira. Por quê? Porque ela vai te ajudar a projetar financeiramente o custo de um filho. Ela vai te ajudar a equacionar todos os custos envolvidos na criação de um filho, até custos futuros, como faculdade, por exemplo. E você pode colocar nessa ferramenta quais são os instrumentos que você planeja colocar para o seu filho durante a chegada dele, ou antes da chegada dele. Ou seja, de antemão, você já planeja o que vai entregar para o seu filho e ela vai te dar um resultado, vai te dar os custos disso tudo e você consegue também, com isso, ter um planejamento melhor na hora de você ter o filho e de montar a poupança para o seu filho. Você já sabe mais ou menos quanto você precisa, o mínimo que você precisa para dar uma condição razoável de vida para a criança. E eu quero compartilhar essa ferramenta com você. Eu vou deixar o link da ferramenta aqui, eu vou deixar o link também aqui no cartãozinho. Sei lá, faz o teste, conhece a ferramenta, é interessante, eu gostei, fiz o teste para minha filha, achei extremamente interessante. Investidor, por esse vídeo é isso, espero que você tenha curtido. Então clica no botão curtir que está logo aqui abaixo, compartilha, pega a URL, joga nas redes sociais, compartilha e comenta o que você acha sobre a programação de um futuro financeiro, da criação de um patrimônio para o seu filho. Um grande abraço, investidor. A gente se fala no próximo vídeo.